Vintage! Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja. É uma alegria nós estarmos juntos. Eu quero que você preste bastante atenção aqui, porque esse sermão, ele é para mostrar, apresentar, apontar um novo rumo que nós como igreja estamos tomando a partir de hoje, a partir da semana passada, com o que foi falado aqui no nosso aniversário de 12 anos. Bom, a nossa missão, a missão da Vintage, nesses 12 anos, ela foi basicamente fazer discípulos e plantar igrejas. Mas já vinha mais ou menos uns 2, 3 anos incomodado com aquilo que estava escrito na nossa missão. Algumas coisas que pulsavam no meu coração pararam um pouco de pulsar. Eu acredito que plantação de igreja é a forma como o evangelho como o evangelho avança. Eu acredito que plantação de igreja está no coração de Deus. Mas algumas coisas no que envolve a nossa igreja local, eu notei que precisava ser mudada. E eu vim orando e às vezes me sentindo em algum momento uma espécie de um hipócrita ou uma espécie de um impostor, quando tem várias pessoas falando sobre a missão da igreja e parece que essa missão já não pulsava tão forte no meu coração, dado a realidade que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, que é uma realidade bem complicada, ainda mais dentro do nosso Brasil. O que acontece? Acontece que a igreja, presta atenção aqui, meus irmãos, preste atenção. Se uma das crianças der grito, sai com ela, calma e volta, tá bom? Isso aí, mais ou menos isso. É tipo isso aí, pega, calma, sai e volta, sai e volta, sai e volta. Ser pai e mãe tem que ter disponibilidade. Você não consegue levantar de uma cadeira com a criança no colo, assim, me canso fazendo isso, entendeu? Você não pode ter filho, levanta, sai, é assim, tipo 30 vezes um sermão, assim, de boa, tá? Se acalmou no meio, pode acalmar também e ficar de boa, tá bom? Voltando aqui, preste atenção no que eu estou falando, porque isso aqui é muito, muito importante. Então, orando ao Senhor, parece que o Espírito Santo estava apresentando algo novo para a nossa igreja, como se estivesse começando uma nova estação, uma nova temporada. Eu conversando com a minha esposa, infelizmente, irmãos, algumas pessoas não acreditam em mundo espiritual. Há um grande esforço, atenção, há um grande esforço para tornar a fé cristã uma fé racionalista. O culto é racional, mas ele não é racionalista, ok? As pessoas lembram sempre de Romanos 12, mas elas esquecem de Hebreus 12, que fala sobre o que ocorre no culto. Então, nós precisamos não apenas ter Romanos 12 na mente, nós precisamos ter Hebreus 12 na mente também. Então, nós estamos vivendo em um contexto, e a impressão que eu tenho, quando nós lemos o livro de Daniel, nós lemos que o mundo espiritual ele não é estático, parado, paralisado. Ocorrem movimentos no mundo espiritual, ocorrem coisas. Nós vemos ali quando o anjo fala com Daniel, veio o príncipe da Pérsia, depois vai vir o príncipe da Grécia, antevendo movimentos políticos, movimentos que ocorreriam no mundo. Então, eu não sei, eu não posso afirmar, porque eu não tenho a escritura para afirmar isso, mas eu tenho a impressão que em 2019 para 2020 alguma coisa no mundo espiritual ocorreu no Brasil. No mundo, talvez. Eu me lembro, nós encerramos 2019, eu estava pregando o Cântico dos Cânticos. E encerramos ali no final, nós tivemos ainda a decoração de Natal, vocês se lembram? Se lembra, Simone? Nós tivemos a decoração de Natal com o Cântico dos Cânticos lá no segundo prédio da Bento Gonçalves. E nós estávamos vindo para a Zona Norte, e eu falei com os pastores, eu acho que eu tenho que pregar Apocalipse. Num dado momento não fazia sentido, né? Nós estávamos falando sobre os prazeres da vida sexual a dois. Falamos de tudo que você pode imaginar. Tudo que pode acontecer dentro de um quarto nós falamos. E falamos sobre casamento, sobre perdão, sobre graça. Falamos, e daí agora Apocalipse. Parece que não fazia sentido. Em janeiro eu começo a pregar Apocalipse e em março estoura a pandemia. Eu tenho a impressão que as coisas, Deus fala conosco, sabe? E nós estamos antevendo alguma coisa que vai ocorrer no mundo, ou talvez no nosso país, ou no nosso estado. Escute. Então, eu fico muito em paz em apresentar para vocês a nova missão da igreja, local aqui. Como igreja, todas as igrejas têm a missão de espalhar a fama de Jesus pela terra, esse é o foco. Mas como nós vamos fazer isso localmente? Então, a igreja Vintage, vai aparecer para vocês aí, proclamando a palavra, protegendo os lares, forjando legados. Somos um posto avançado do reino. Igreja Vintage, proclamando a palavra, protegendo os lares, forjando legados. Somos um posto avançado do reino.
A nossa missão, então, para ficar mais fácil ainda, passo próximo, a nossa missão, proclamar a palavra, proteger os lares e forjar legados. Somos um posto avançado do reino. Eu quero que você medite nisso comigo aqui, com base em Atos capítulo 2, verso 42 ao 47. Semana passada eu falei para vocês Atos capítulo 2, nós só estamos dando continuação aqui e provavelmente semana que vem nós voltamos à série de família. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, verso 42 ao 47. E na comunhão e no partir do pão e das orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Escute, a igreja só vai resistir o colapso cultural se ela for enraizada na palavra. Existe uma guerra cultural e uma guerra espiritual nesse momento ocorrendo no mundo. Talvez você não nota, mas existem coisas hoje, existe uma batalha ocorrendo no mundo, uma batalha física. Nós estamos vendo novamente o Oriente de novo em guerra. Nós estamos vendo uma batalha cultural violenta no nosso país. Nós estamos vendo uma corrupção dos tribunais, dos juízes, dos políticos, dos poderosos do nosso país. A igreja só resistirá a esse colapso. O mundo todo está colapsando. A igreja só vai resistir a esse colapso se ela for enraizada na palavra, se ela for protegida nos seus lares e se ela for comprometida com o seu legado. A igreja nasceu em meio a uma perseguição. Quando você vai para Atos dos Apóstolos, quando você vê o Novo Testamento, os primeiros séculos da igreja cristã, ela nasce debaixo de perseguição, paganismo e oposição. E ela resiste a isso. Hoje, nós vemos uma nova forma de perseguição contra a igreja, uma perseguição ideológica, moral, espiritual. Nós vemos os tribunais sendo usados para calar pastores. Eu não posso falar de forma aberta aqui, mas eu próprio estou passando por um segundo processo pelo que eu falei, pelo que eu acredito. No que envolve a forma da sexualidade humana. Por acreditar que homem é homem, mulher é mulher. Por causa disso. Por proteger as famílias. Simples. Hoje nós vemos uma nova forma de perseguição ideológica, moral, espiritual. O que vai sustentar a igreja nesses últimos dias não serão shows, não serão estratégias e não será o conforto. Semana retrasada para os homens eu falei, back to the cave, vamos voltar para a caverna. Nós estamos como igreja voltando à base antiga, firme e infalível da palavra. Vamos ainda forçar, apresentar mais ainda a palavra. E eu creio que nós já fazemos bastante isso. Vamos reforçar a palavra na nossa missão, o lar e o legado. A igreja de Atos era uma igreja simples e ela resistiu ao império. A igreja moderna precisa resistir à sua cultura. Em primeiro lugar, como nós vamos fazer isso? Proclamando a palavra. A palavra é a arma da resistência. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Assim como o mundo vem à existência através da palavra. Deus diz, haja luz e houve luz, haja. E Deus vai falando as palavras criativas e as coisas vão ocorrendo. Da mesma forma como o mundo vem à existência através da palavra, a igreja vem à existência e é sustentada pela palavra de Deus. É a pregação da palavra. Sem Bíblia não há igreja. Sem Bíblia não tem culto. Sem Bíblia não tem evangelismo. Se não tivermos palavra, nós não temos cura. Se não tivermos palavra, nós não temos avanço. Se não tivermos palavra, nós não temos uma missão. Se não tivermos palavra, nós não temos legado, não temos lares. É a palavra. É a palavra. Nós precisamos nos focar na palavra. Em tempos de confusão, só sobrevive aquele que é firmado na palavra. Daniel capítulo 11, verso 32. Dobre a sua atenção nesse versículo. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. O que Daniel está falando? Com lisonjas
perverterá aqueles que violaram a aliança. Muito provavelmente Daniel está falando sobre o anticristo. Muito provavelmente. O profeta Daniel está falando sobre o homem da iniquidade. O profeta Daniel está falando sobre o filho da perdição, sobre o filho de Satanás. Um homem, vai se levantar um homem nesse mundo. Tudo está se encaminhando para isso. Vai se levantar um homem nesse mundo, blasfemo, ímpio, podre, imundo. E ele vai trazer uma união política para o mundo. O mundo está totalmente dividido. O palco está pronto para esse homem aparecer. Ele vai aparecer. Daniel está falando que esse homem, com lisonjas, perverterá aqueles que violaram a aliança. Como que a igreja vai responder, resistir a ele? Verso 32 ainda. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. É o conhecimento de Deus que vai ajudar a igreja a suportar a perseguição do anticristo. É a Bíblia, é a palavra. Existe uma luta. Nós podemos resumir a história da igreja em uma luta pela palavra. Pastor, o que o senhor está falando de forma prática? De forma prática, eu gosto de ser prático. Volte a estudar a palavra. Você muitas vezes lê a Bíblia por obrigação. E agora não vai ter ninguém aqui na Vintage pedindo prestação de contas disso. Eu quero que você leia a sua palavra, a Bíblia. Você leia a palavra de Deus com alegria, com vida. Eu quero que você leia para os seus filhos com lágrimas nos olhos. Eles têm que ver o papai chorando diante de Deus. Eles têm que ver você chorando com a Bíblia aberta diante deles. Volte a estudar a palavra com reverência. Tire a Bíblia da estante e coloque ela no centro da casa. Tenha a Bíblia em todos os cômodos da sua casa. Se você vai na minha casa, tem Bíblia em tudo que é lugar. Bíblia, 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 Bíblia. Rejeite a partir de hoje mensagenzinhas carnais, pregadores carnais que ficam distorcendo a palavra, que ficam inventando coisas com a palavra. A resistência nesse tempo do fim precisa ser uma resistência teológica também, casca grossa, aplicada à vida. Como nós vamos resistir? Proclamando a palavra. A palavra é a arma da resistência. Eu não sei se você já viu, mas o título desse sermão é esse: o nosso Deus é um castelo forte e nós somos o seu posto avançado. Como que esse posto avança? Como que esse posto luta? Tem um filme, Atrás das Linhas Inimigas. Isso dá mais ou menos uma ideia de quem nós somos. Sabe aqueles paraquedistas que eles descem, eles não são abatidos no ar, porque tem uma lei, né? Não sei se você sabe disso. Na guerra você não pode atirar num paraquedista. Sabia disso? Então as pessoas respeitam isso, né? Jura? Você não é morto, você desce dentro das linhas inimigas e você cava uma trincheira e você está ali, dentro do território inimigo, numa trincheira. Essa é a visão da igreja. A igreja é uma trincheira no terreno inimigo. Em primeiro lugar, como faremos isso? Proclamando a palavra. Em segundo lugar, como faremos isso? Protegendo os lares. Os lares são a muralha de resistência. Atos 2,46. Diariamente partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O lar era um lugar no Novo Testamento, no primeiro século, o lar era o lugar do discipulado. Era dentro da casa que ocorria o ensino bíblico. Era no lar que ocorria discipulado, comunhão, edificação. O inferno odeia um papai e uma mamãe. O inferno será capaz de fazer tudo para parar a tua casa. O inferno será capaz de botar uma mulher nua na tua frente. O inferno será capaz de colocar diante de você a possibilidade de um negócio ilícito. O diabo odeia pais e mães. O inferno, ele não teme culto grande. O inferno não teme telão de LED. O inferno não teme banda ensaiada. O inferno teme
um pai e uma mãe cheio do Espírito. O inferno treme diante de lares fortes. O que é o lar? O lar é um campo de batalha pela alma dos nossos filhos e pela solidez do casamento. Existe uma batalha a ser travada dentro dos lares. As ideologias querem tomar conta e cativar os corações dos nossos filhos. A pornografia quer se esgueirar dentro das nossas casas através de segredos sujos dentro do casamento. Isso tem que cair em nome de Jesus. Isso tem que cair em nome de Jesus. Todas as vezes que você esconde um segredo sujo do seu marido, esconde um segredo sujo da sua esposa, você está atraindo demônios sobre a sua casa. Confesse, fale. Não tem bênção de Deus para cônjuges mentirosos. Não há. Ah, mas a graça... Deus resiste o soberbo e dá graça ao humilde. E o humilde confessa. Vou repetir isso aqui. Uma vez eu falei isso aqui na internet, ficaram loucos. Eu disse, não existe graça para o soberbo. Os caras, mas como que está pensando? O cara quer ser soberbo e quer ganhar graça ainda, né? Isso que é soberba, velho. Mas tá louco, cara. O cara, da onde tu tirou que não tem graça para soberbo? Na Bíblia. Deus resiste. Eu não sei, resistência é graça? Eu não estou sabendo, cara. Deus resiste o soberbo e dá graça para o humilde. Quando você não confessa, você está confiando na força do seu braço. Quando você não confessa o seu segredinho sujo na sua casa, seu vagabundo, você está confiando na força do seu braço. Confessa. Confessa. E não vem depois. Cara, tem um troço que eu fico louco. Os caras chamam depois. Deixa eu falar um negócio assim, pastor. Vai passar uns 5 meses. É que naquele culto o senhor falou. Esse cara agora não me chama. Não, mas eu estou na beira do inferno. Não, eu estou pronto hoje. Nós vamos para te ajudar hoje. Tem uma porta aberta hoje. A graça está aqui hoje. Só que Deus não é teu bobo. Só que Deus não é teu bobo. O lar é um campo de batalha. A pornografia é um braço de Satanás dentro das casas. Você não vai resolver isso sozinho. Tem mentes pensando agora, assim, o Espírito me diz agora. Tem mentes aqui hoje pensando assim, não, mas eu vou resolver sozinho. Esse pensamento não é teu. Demônios estão soprando no teu coração, soprando no teu ouvido, porque eles sabem que você está tremendo diante da palavra e você vai confessar. Continuando. Existe uma batalha dentro do lar que chama-se distração. Você abre a Bíblia, há uma distração. Cara, você tem que ser meio louco. Eu abri a Bíblia, virou, eu volto lá em casa, eu volto, não importa. Não importa. Quando eu abro a Bíblia na minha casa, eu sou que nem um solzinho. Todo mundo me olhando. Porque a Bíblia não é minha palavra. Não sou eu, é Deus falando. É a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus fala, todo mundo se alegra, todo mundo fica feliz. Ou nós somos demônios. É assim. A pergunta para a criança, às vezes tem que ser assim. Então, mas tu quer servir o diabo? Não, só nos fala, que a gente não mais. A gente chama o diabo aqui para tu servir o diabo. Ah, mas assim, meu velho, sempre foi assim. Assim ensinou a criança a vida toda assim. Agora ficou nessa frescurada. Aí essa geraçãozinha. Simples, assim. Obviamente você não vai fazer o tempo todo isso, né? Mas existem momentos que você fala assim com seu filho. Distração, confusão. Quanta confusão dentro dos lares. Quanta confusão, confusão de ordem, confusão de autoridade. Quanta confusão, quanto caos. Quanto caos para ir para um culto, cara. Quanto caos, quanta discussão, sabe? Há uma batalha aí. Nós precisamos que homens de verdade se levantem e mulheres de verdade se levantem em nome de Jesus. Qual é o foco? O foco é que os maridos liderem espiritualmente seus lares. Você tem que liderar o seu lar, cara. Você precisa liderar o seu lar. Nós vamos ter um foco muito maior nas nossas famílias.
Esposas, vocês precisam proteger espiritualmente seus filhos. Vocês precisam parar de se sentir culpadas por ordenarem coisas corretas. Por exemplo, vamos lá, uma doença. Me disseram que ia ter água aqui. Se alguém conseguir uma água, eu fico feliz. Obrigado. Vocês são muito rápidos. Diz uma doença de criança aí nossa, aí do Rio Grande do Sul, aí, bronquite, bronquiolite. O que é a diferença? Nem sei a diferença de um para o outro. Asma é campeã, né? Asma é... Vamos lá. Como é que trata a asma? Com bombinha? Aerolim, Predizin e Jasmin. Vai tratar com esses remédios com I no final. Aí tu vai tratar e a criança diz, não quer usar, não quer tratamento. Tu vai aceitar isso aí? Sim ou não? Vai ou não vai? Não vai. Por quê? Porque é bom pra ela. Tá, teu filho não quer comer. Teu filho não quer comer, não vai comer? Eu tenho até medo de perguntar isso aqui, né? Acabou, não vai, ai. A Valentina não gosta. Vai comer ou não vai comer? Vai comer. Tem problema você fazer o que o teu filho gosta, não tem problema. Teu filho quer um ovinho mexido, faz. Não seja implicante, faz. Mas vai comer. Teu filho quer comer uma massinha. Lá em casa uma gosta com molho, outra gosta sem molho. Não tem problema. Aí te bota o molho depois, não tem problema, não vamos complicar. Mas vai comer. Não tem problema. Papai faz. Quero batata. Papai faz, mas vai comer. Aí eu pergunto para você. Na hora do remédio, tem que fazer. Na hora do banho. Também tem até medo de perguntar também, né? Inverno aí tem mãe que não quer dar banho nas crianças. Tá muito frio. Vai morrer? Tá? Tem que dar banho, né? Tem que dar comida. Tem que dar... Banho não dá gripe, tá, gente? Tem que dar banho, tem que dar comida, tem que dar remédio. Aí na hora de ir pra igreja, não quer ir na igreja. Aí eu tenho medo de forçar. Não quer forçar? Ah, que meigo. Não quer forçar ir na igreja? É isso aí, o muçulmano faz a mesma coisa que o filho dele, né? A gente tá vendo como é que tá a Europa lá, né? E você tem medo disso. Esposas, protejam seus filhos. Sejam firmes. Pais, não terceirizem a fé de vocês. Aqui, pai, homem e mulher, pais, não terceirizem o lar de vocês. Vocês precisam cuidar da casa de vocês. Quem é responsável? Pastor, mas não tem pastor de jovens na Vintage. Como não? Tá todo com os pais daqui, tudo aqui. Efésios 6. Pais, liderem seus filhos. Você é um pastor de jovens. Deus conta com você. Não terceirize a sua fé. Em primeiro lugar, proclamando a palavra, que é a arma da resistência. Segundo, protegendo os lares, que é a muralha da resistência. Em terceiro, forjando legados, o fruto da resistência. Verso 47. O Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O que começa com a palavra e com uma família saudável, inevitavelmente vai terminar em multiplicação. Igreja que não cresce é igreja doente. Não, porque aqui nós somos verdadeiros. É por isso que nós temos 12 pessoas. Jesus não era verdadeiro. Spurgeon pregava para um monte de gente, não era verdadeiro. Isso é desculpa de vagabundo. Isso é desculpa de obreiro vagabundo que não trabalha, que não ora. Isso é desculpa de igreja. Tempo bom era naquele... Não, aquilo era horrível. Tempo bom é hoje. Tempo bom é amanhã. Eu fiz uma casa no futuro. Eu estou vivendo lá já. Isso aqui me agonia às vezes. Que tempo bom era aquele? Com Pedro, Tiago e João, você não consegue evangelizar, você não consegue ajudar, você não consegue fazer nada. Nós precisamos avançar. Se nós formos focados na palavra, se nós estivermos protegendo os lares, nós inevitavelmente estaremos forjando legados. O Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O legado pode ser filho da carne ou filho espiritual.
mas nós teremos filhos. Quando eu digo filho da carne, inclui adoção. Nós teremos filhos adotivos ou não, e teremos filhos espirituais. Mas em ambos, isso vai envolver discipulado, herança espiritual e continuidade. A fé que nós temos não pode morrer em nós. A fé que nós temos não pode morrer em nós. Se a fé morrer em nós, não deixamos legado algum. E isso passa a ser apenas uma experiência pessoal com a fé. Você passou a ter apenas uma pequena experiência. Você não deixou legado algum. O que você fez aqui nesse mundo, você foi apenas um peso morto. Você não discipulou seus filhos. Você não discipulou, não falou de Jesus para ninguém, não ganhou ninguém para Jesus. O que você fez? O que eu tenho que fazer então, pregador? Adote o seu filho antes que o traficante adote ele. Adote a tua filha antes que a Virgínia adote ela. Adote a tua filha antes que as propagandas do OnlyFans adote a tua filha e capte o coração dela. Não compre a agenda do mundo falando que a mulher é obrigada a fazer dinheiro. A mulher não é obrigada a fazer dinheiro em lugar nenhum. Quando você joga isso em cima da mulher, alguma parcela você joga para a prostituição. Você não tem a função, minha irmã. Você pode fazer, mas não é tua obrigação fazer dinheiro. Não é tua obrigação. Você pode ajudar o teu marido, é bom. Você pode cooperar, mas não é tua obrigação. Adote o seu filho. Invista tempo no seu filho. Adote ele. Adote a sua filha. Abrace sua filha. Ore com ela. Esteja junto, participe, jogue, brinque, sorria, gaste tempo com ela. Às vezes, meus irmãos, com todo o respeito, eu amo vocês, mas às vezes eu tenho que escolher, ou estar com algum grupo de irmãos, ou estar com as minhas filhas. Aí eu digo para minha esposa, não, eu vou ficar com as minhas filhas. Porque, vamos lá, daqui a 20 anos, daqui a 20, 30 anos, daqui a 25 anos, não sei quanto, quando uma das duas estiver casando, na hora que eu estiver lá pregando no casamento, e se eu pudesse voltar no tempo, e eu voltasse para o tempo hoje aqui, eu ia querer estar saindo com um monte de gente, quando a minha atenção não é nas minhas filhas, ou eu queria estar só com elas. Eu queria estar só com elas. Então eu vou ficar com elas. Vou ficar com elas. Adote seu filho. Invista tempo nos seus filhos. Quem já é avô aqui, invista tempo nos seus netos. Discipule os seus netos. Fale de Jesus para os seus netos. Pregue a palavra para as próximas gerações. Foco. A igreja sempre está a uma geração de acabar. A minha pergunta, a tua fé vai sobreviver a você? A tua fé vai sobreviver a você? Em primeiro lugar, como faremos isso? Proclamando a palavra, a arma da resistência. Em segundo lugar, como faremos isso? Protegendo os lares, a muralha da resistência. Em terceiro lugar, como faremos isso? Forjando legados, o fruto da resistência. Ou seja, qual é o nosso fruto? Filhos espirituais e filhos carnais, filhos da carne. Em quarto e último, por quê? Porque nós somos um posto avançado do reino. Essa é a nossa identidade. Tudo isso que nós fazemos por quem somos. A igreja Vintage, nós não queremos ser mais uma igreja da moda. Nós não queremos ser mais uma igreja da moda. Nós queremos ser um posto avançado da resistência do reino. Você se lembra? Você se lembra? O que aconteceu? O que Jesus falou com Pedro? O que foi falado ali? O que estão falando aí? Olha, estão falando que o Senhor é um dos profetas, que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é um homem bom. E o que vocês dizem? Pedro dá um pulo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado, Simão, filho de Jonas,
porque não foi sangue nem carne que te revelou isso. E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A ideia aqui é que a igreja está dentro dos portais do inferno, dos domínios dos demônios, e lá dentro dos domínios das trevas, a igreja está com um posto avançado, pregando o evangelho, defendendo os lares e forjando um legado. É isso que nós seremos, é isso que nós vamos evidenciar, é isso que nós vamos bater, é isso que nós vamos lembrar, é isso. Proclamar a palavra, proteger os lares, forjar legados. Somos um posto avançado do reino. Isso só vai ser possível, só seremos um posto avançado do reino se nós proclamarmos a palavra, protegermos os nossos lares e forjarmos legados. O meu apelo a todos vocês que estão aqui: se você quer apenas consumir, esse lugar vai te incomodar mais e mais. Mas se você quer resistir, discipular, guerrear, deixar um legado, essa é a tua trincheira, essa é a tua luta, essa é a tua igreja. O reino está avançando, o reino vai avançar, dependendo de você ou não. O reino vai avançar, querendo você ou não. Nós vamos avançar, pregar o evangelho, nós vamos proteger os nossos lares, e em nome de Jesus nós vamos deixar um legado santo nessa terra, queira o diabo ou não. Fique de pé, feche os seus olhos. Bendito é o nome de Jesus. Comece a orar. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor, meus irmãos. Levante suas mãos e comece a orar. Feche os seus olhos. Pai, vem sobre nós com o teu Espírito. Vem sobre nós com a tua graça. Vem sobre nós. Proclame o nome de Jesus. Proclame o nome de Jesus contra o medo. Proclame o nome de Jesus contra a ansiedade, o medo de perder sua família. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Declare. Cante. Eu quero declarar o teu nome, Senhor. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Bendito é o nome do Cordeiro de Deus. Demônios sejam expulsos agora. Sejam repreendidos agora. Agora. Caiam por terra agora. Bendito é o nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no fundo da igreja, tem vida de Deus aí? Tem vida de Deus aí? Levante as mãos aí no fundo. Adore a Deus. Declare.
poder na palavra. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói, destrói, destrói. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendeia. Jesus está aqui. Continue adorando o Senhor. Não perca isso. Não perca isso. Não perca isso. O diabo quer distrair você. O diabo quer que você não pense no que está ocorrendo de fato no mundo espiritual agora. Você que está em depressão, você que entrou aqui ansioso, a mesma voz que falou com Lázaro e disse: sai para fora, essa mesma voz fala com você aqui hoje. Depressivo, sai para fora, sai para fora. Eu sou Jesus e eu ordeno, saia para fora agora. Há poder no nome do Cordeiro de Deus. Toda ansiedade agora nós expulsamos pelo poder do nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus poderosa aqui no nosso meio. Deus está fazendo algo poderoso sobre vidas. Cadeias estão sendo quebradas, vícios estão sendo abandonados. O Espírito de Deus está aqui. Se você acredite, levante suas mãos. Ore agora pelos teus filhos, ore pela tua casa. O Senhor vai fazer, o Senhor vai operar. Coloque a mão agora sobre a sua doença, sobre a sua enfermidade. Enfermidades serão queimadas agora, pelo poder do nome, pelo poder do nome, pelo poder do nome de Jesus. Há poder no nome. É uma cachoeira aqui essa noite do sangue do Cordeiro de Deus. E há perdão para você, a graça para você, a misericórdia para você. Espírito Santo, nós precisamos de uma fé sobrenatural. Nós precisamos voltar a crer que o cristianismo é o que Atos nos mostra. Nós precisamos voltar a acreditar. Nós precisamos voltar a acreditar. A nossa mente foi captada para longe da tua palavra, e nós muitas vezes paramos de acreditar no sobrenatural. A tua palavra, Espírito Santo, é uma palavra sobrenatural, e nós precisamos ter uma leitura sobrenatural, e nós precisamos ter uma experiência sobrenatural, porque a fé cristã não é uma fé natural. Ó Deus, nós sabemos que a vida cristã é uma vida sobrenatural. O homem natural não conhece, não entende as coisas do Espírito. Não há como vencer as obras da carne, não há como vencer o pecado, não há como triunfar contra os demônios vivendo de uma forma natural. Divino Espírito Santo, dá uma visão sobrenatural da tua palavra aqui essa noite, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome, do nome, do nome que é sobre todo nome. Continue adorando. Existe algo que foi roubado pelos demônios. Existe algo na nossa geração que nos deixou cínicos. Escute o que eu estou dizendo. Existe algo na nossa geração que roubou de nós isso, e nós paramos de acreditar. Nós nos tornamos cínicos. Uma das coisas que foi roubada do culto foi a alegria do Espírito. A alegria foi roubada com um racionalismo demoníaco. Toda teologia deve me voltar para a adoração. Tudo que eu conheço a mais sobre Deus deveria aumentar a minha alegria, as minhas lágrimas, as minhas línguas estranhas diante do Senhor.
Existe algo no culto também que foi roubado, que é o ato de ofertar, que é o ato de dizimar. Ele se tornou mecânico, ele se tornou algo natural. Com isso as pessoas foram perdendo a alegria, porque parece agora que eu não me relaciono com Deus. Se antes eu acreditava que eu tinha uma barganha com Deus, hoje eu não acredito mais que Deus pode responder um sacrifício na oferta. Com isso, as ofertas minguam, as igrejas não avançam. Nós fazemos parte de um movimento de 2000 anos que construiu catedrais, e hoje nós mal conseguimos pagar um aluguel e fazer uma reforma, porque o ato de ofertar perdeu a espiritualidade para nós. Com isso, nós temos a iminência de igrejas que serão fechadas, porque as ofertas se secaram. Nós temos muito mais tranquilidade em colocar dinheiro em plataformas de streaming, em colocar dinheiro em apostas. Tigrinho, por exemplo, são bilhões movimentados no nosso país, e a missão vai ficando de lado. Nós temos crentes viciados em jogos, e o ato da missão vai ficando de lado, e o ato de ofertar vai se tornando algo humano. Sabe o que eu tenho aqui em minhas mãos? Eu tenho aqui uma conta de luz de R$3.371 aqui na nossa igreja, pelos dias de calor que nós tivemos, e usamos um pouco mais o ar-condicionado, está atrasado. Nós tivemos uma diminuição gigantesca de entradas nesses últimos 3 meses. Nós recebíamos um valor de fora, de alguém misterioso que simplesmente parou de nos ajudar. As ofertas locais diminuíram. E deixa eu dizer uma coisa para você, e eu não falo isso para te emocionar, não falo isso, eu falo a realidade para você. Se nós não entendermos o ato de ofertar como um ato espiritual, você pode ter certeza, os demônios ganharam a guerra. Ah, pastor, o senhor é bem esperto, o senhor fala isso porque o senhor está querendo que eu oferte. Sim, sim. Só que o que eu estou falando é verdade. Os demônios conseguiram inculcar nas nossas cabeças e nos deixaram cínicos com o uso do dinheiro para a igreja. Para as outras coisas, não. Só segunda nós temos que efetuar o pagamento de R$8.000. Nós precisamos voltar. Nós tivemos uma queda de R$30.000 por mês. Para nós colocarmos as coisas em dias, nós precisamos voltar com esse dinheiro. E isso começa do pouquinho aqui e o pouquinho ali. Deixa eu dizer uma coisa: se nós estamos precisando de dinheiro, nós falaremos de dinheiro. Nós não vamos fingir. Um pai de família não pode fingir. Um pai de família não pode falar que não. Sim, diminuíram as entradas. Parece que toda vez que a gente faz um movimento para organizar as coisas, para gastar menos com aluguel, para colocarmos as contas em dia, ao invés das pessoas ofertarem mais, elas relaxam e ofertam menos. Parece que se o aluguel voltasse a ser o valor que era, no prédio que era, as pessoas estavam mais engajadas. Isso é demoníaco. Isso é satânico. Isso é demoníaco. Nós não teremos como plantar igreja com a generosidade que nós temos aqui. É por isso que nós vamos lançar uma plataforma da Vintage. Nós vamos cobrar uma assinatura para mantenedores de fora. Só que tudo isso não vai resolver a falta de generosidade dos nossos corações. Nós podemos talvez levantar 30, 60 mil reais por mês. Isso é uma bênção. Mas tem algo aí dentro que o Espírito Santo está querendo mudar hoje. Tem algo, amém ou não amém, meus irmãos? Tem um amém aí para isso que eu estou dizendo ou não? Isso é espiritual.
você vai num local na África, eles chegam a ofertar chorando e dançando. Na hora de gastar com X, com pizza, com porcaria, é rápido, passa no cartão, é fácil. Quando chega a obra de Deus, nós retemos. Isso é nojento. E uma das razões porque o nosso coração não está convertido à obra de Deus são as nossas ofertas minguadas também. Amém? Queremos um mover de Deus? Queremos um mover de Deus? Isso passa também pelo nosso bolso. Isso passa também pelo nosso bolso. Jacó lutou a madrugada inteira com o anjo. Lutou o tempo todo. Aquele que quer as coisas de Deus, ele tem que envolver todo o seu ser. E isso passa também pelas nossas finanças. Nós responderemos também ao Senhor aqui, ofertando de forma generosa. Nós temos dois lados ali. Por enquanto ainda nós só 2 meses. Semana que vem teremos 4. Temos só duas máquinas. Tenha paciência, oferte. Nós temos QR Code dos lados. Faça isso em adoração ao Senhor. Faça isso em rendição ao Senhor. Faça isso esperando uma bênção de Deus, com expectativa, não como uma barganha, mas como que você está se relacionando com um pai. Oferte, dizime com generosidade. É com você que eu estou falando. Não, eu estou mal financeiramente. É com você. É com você que eu estou falando. É com a viúva pobre que o Espírito está falando hoje aqui. Nós vamos levantar ao Senhor uma oferta exponencial. Nós vamos ter uma pregação exponencial. Nós teremos um discipulado exponencial. Nós teremos alegria exponencial dentro dos lares. Chega! Nós vamos ofertar. Nós vamos cear também. Você vai sair do seu lugar com a sua família. Você que está em Cristo, você que congrega em alguma igreja, você vai cear. Você vai com a sua família na primeira ou na segunda música agora, e você vai comer e beber de Jesus. Pegar o pão, mergulhar no cálice do vinho ou do suco, e você vai participar do corpo e do sangue de Jesus. Pai, aqui está o teu povo. Aqui está o teu povo. Levante suas mãos, meus irmãos. Aqui está a tua igreja, que vai ofertar e dizimar de forma generosa, que vai comer e beber do Senhor, e vai sair em missão essa semana. Abençoa teu povo. É o teu povo, não é o meu povo. É o teu povo, Senhor. É a tua igreja. Levante as mãos e ore, e ore. Levante as mãos, meus irmãos. Meu Deus, ore ao Senhor, clame. Abençoa teu povo, Senhor. Enche o teu povo com o poder do teu Espírito agora. Enche o teu povo. Enche o teu povo no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome santo de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aplauda teu nome.